logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúde a todos os internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado, que têm curtido, que têm feito seus comentários. Isso tem sido de grande importância para este professor. E agradecendo a todos vocês do Brasil inteiro, a todos vocês que estão aí acompanhando essas lições, dizendo a todos que essas lições desse último trimestre do ano de 2018 está sendo um seminário muito grande para nós trabalharmos aí com liderança, trabalhar aí com perseverança. E também quero transmitir aos alunos, aqueles que quiserem um certificado no final desse trimestre, basta entrar aí na descrição do meu canal aí, dá um clique aí que você vai entrar lá no meu site e lá tem maiores informações. E nós estamos com a lição de número 10, atitude coerentes com o pacto firmado. Então nós vamos ver hoje sobre o grande pacto que fizeram ali no capítulo 10 de Jeremias. Lembramos que essa lição é a lição de 9 de dezembro, dia da Bíblia, né? Dia que comemoramos o dia da Bíblia, né? Da palavra de Deus que nos orienta e que é a bússola que nos indica o caminho que leva o cidadão para o reino de Deus. Aproveitando que esta lição fala de pacto, eu perguntaria para você, você teria coragem, leia o capítulo 10 de Neemias e vê se você teria coragem de fazer um pacto daquele. Eu vou estar discorrendo sobre isso no decorrer desta lição, né? Vou estar falando sobre a cooperação na obra de Deus. Vou falar também sobre dízimo, que é um tabu aí. Um diz que é obrigado, outro diz que não é obrigado, e vira aquela discussão oca que não está levando a lugar nenhum. Falarei sobre dízimo. Nós lá no segundo ponto vamos estar falando sobre dízimo, também falando sobre ofertas e sacrifícios e vários tipos de oferta que o povo comprometeram com juramento. O texto áureo ele diz: firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre ele, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e do que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízes e os seus estatutos. Neemias 10 e 29. A verdade aplicada, o verdadeiro arrependimento é acompanhado pelo firme propósito de procurar viver de acordo com a palavra de Deus. Introdução. O ponto de partida desta lição é a convicção dos filhos de Israel de que tinham que viver de acordo com os mandamentos, juízos e estatutos do Senhor, transmitidos por intermédio de Moisés. Tópicos da lição: identificar, mostrar e relembrar. Objetivo da primeira parte da lição 1 a 3: identificar a fidelidade de Deus no decorrer dos séculos. 1. A base do pacto. Conforme Neemias 10, 29, os estatutos do Senhor foram os fundamentos para a aliança. Assumiram a responsabilidade de aprender, guardar e cumprir os preceitos divinos. Para quem vem acompanhando a lição desde o seu início, e aí ela vai discorrendo, né? Nós tivemos nas outras lições a grande chamada ao povo para ouvir a leitura dos ensinamentos de Moisés. Depois nós tivemos as grandes festas, né? E onde comeram, beberam, levaram um presente. E agora eles são chamados a fazer um pacto. Foram tocados pela palavra de Deus e agora se compromissaram, até com juramento, de que eles iam obedecer o que o Senhor tinha dito a Moisés.
A Bíblia nos informa que a falta de conhecimento trouxe sérias consequências ao povo de Israel. Então o estatuto da palavra deve ser constante. Eles começaram a olhar retroativamente para o passado e viram que eles estavam vivendo em desobediência. E por causa dessa desobediência, muitos males vinham acompanhando as suas gerações. 1.1. A importância da aplicação. Uma das dificuldades de muitos é ir além da leitura e do estudo bíblico. É preciso aplicar os princípios bíblicos no dia a dia. Com o advento da internet e outros recursos, tornou-se relativamente fácil o acesso à informação. Enquanto tem pastores brigando por internet, por causa da internet, por causa disso, por causa daquilo, por causa das redes sociais, o que acontece? Muita gente está aproveitando o crescimento dessas redes sociais para fazer um trabalho qualificado na obra de Deus. Então, enquanto você ficar aí na ignorância, batendo sobre aqueles que estão usando as redes sociais, aqui nós estamos falando do ponto, da conclusão que chegaram aquele povo, conclusão de mudança. Chegaram a uma conclusão tão forte que disseram: nós vamos fazer juramento agora. Nada adianta conhecermos e dizermos que conhecer a Deus se não permitir que haja transformação em nossas vidas. O Espírito Santo é agente do conhecimento. A Bíblia age como espelho e luz, revelando as mazelas da natureza humana. Então, meus queridos, como esta lição está no dia da Bíblia, ela é de grande valor para aquele que se intitula cristão, para aquele que se intitula servo de Cristo. Se você diz cristão, você precisa ter uma Bíblia, pois ela é um espelho. Ela revela as mazelas da natureza humana e as tragédias que talvez tenham acontecido em nossa vida, nos levando e nos aproximando de Deus. Examinando a palavra, o que acontece? Vemos que se nós examinar, jamais um deslize de que quer que seja foi jogado para baixo do tapete. Todos os deslizes está claro aqui na palavra de Deus. Não jogou para baixo do tapete. Está Salomão, está Davi exposto aqui a sua vida, a maneira que eles tropeçaram. Então a palavra ela mostra desde a origem até a regeneração causada em quem permite Deus agir. Então nós temos, por exemplo, a queda de Davi, nós temos a queda. Também nós vemos a Bíblia registrando a sua regeneração. E nós precisamos nos regenerar. 1.2, compromisso com a obediência. Outro sério embaraço que compromete a igreja atual é o conhecimento sem obediência. Meus queridos, cai naquela parábola lá que um disse ao seu pai: eu vou, mas não foi. Assumiu um compromisso, mas não obedeceu. Quando nós aceitamos a Cristo, nós assumimos um compromisso. É dever nosso obedecer, senão nós abraçamos um compromisso, mas não obedecemos, quer dizer, vai dar em nada. Então esse é um grave problema dentro de nossas igrejas. Muitas pessoas que dizem crer nas Escrituras, mas não obedecem. Eu creio, mas você vai ver a vida, o cotidiano desta pessoa está totalmente ao avesso da Bíblia. Crê, mas não obedece. Pelo contrário, atacam as doutrinas porque se sentem incomodados por elas. Então, o que eles fazem? Atacam porque eles querem viver diferente. Procuram uma interpretação diferente para poder lhe dar mais comodidade na fé. E se não bastasse os ataques de fora, a igreja ainda precisa enfrentar o fogo amigo. Guerra em cima dos púlpitos, guerra entre os cristãos. Quando agimos assim, parece até que nós não estamos em uma comunidade, vivendo em comunhão para Deus.
A igreja não pode confundir usos e costumes, que são passíveis de mudanças ao longo dos tempos, com as doutrinas que são de caráter permanente. Nós fazemos uma confusão tremenda com usos e costumes. Tem igreja que o pastor às vezes é um pouquinho mais liberal, os crentes começam a tudo falar mal do pastor. Meus queridos, a pessoa não convertida é assim, por exemplo, se ela tem vontade de usar uma sainha e ela não usa porque está no uso e costume, aí se libera, ela no outro dia ela muda completamente, ela começa a se vestir dessa forma. Essas pessoas não são salvas. Pessoas que sofrem essas mudanças é porque elas não conhecem a verdadeira doutrina da Bíblia. A doutrina da Bíblia é decência e ordem, é pudor. E aí se você quer andar de qualquer maneira, então é problema seu. A Bíblia diz que nós devemos obedecer no nosso traje, no nosso trajado, no nosso vestir. É o que eu sempre digo aqui aos internautas. Quer saber se você está se trajando de acordo com a palavra de Deus? Vá até o espelho e pergunta ao Espírito Santo se você o está agradando. Então aí há essa confusão. Nós precisamos, pastores, liderança, ensinar a palavra de Deus. Se nós ensinarmos a palavra de Deus, as pessoas vão andar de acordo com a palavra de Deus. Então nós precisamos aí procurar entender e separar doutrinas de uso e costume. Quando a liderança prepara e delega a responsabilidade, não precisa necessariamente fazer parte de todos os trabalhos na prática. Contudo, há momentos nos quais sua presença é indispensável. Então, a liderança, ela delega. Nós estamos cheios de liderança que não delega nada, nem ensinar não ensina. Tem uns obreiros usando mamadeiras, e aí quando ele segue esse obreiro é uma vergonha. Então, meus queridos, é papel do líder preparar seus subordinados. É papel do líder ensinar a santa doutrina da palavra de Deus. Não estou falando de uso e costume, porque a igreja que não está baseada em uso e costume, mas na palavra de Deus, ela é diferente, ela brilha. Ela tem um brilho completo, porque o brilho vem do interior. Não é com isso que eu estou dizendo que eu concordo com a maneira que as pessoas se vestem, nada disso. A Bíblia é um manual correto. Se você querer obedecer a Bíblia, você vai andar e vestir-se como se veste um verdadeiro servo de Deus. Se você colocar a palavra, o ensino de maneira correta, todo o povo vai brilhar. Porque Neemias percebeu que tal atitude inevitavelmente levaria todo o grupo a um triunfo em todos os aspectos da vida. Se todo mundo obedecesse, todo o grupo ganhava. As nossas igrejas, nós estamos perdendo. Nós estamos, parece que longe de Deus. Não tem a manifestação no culto. Quando eu falo manifestação, meus amigos, nesse pula-pula não. As pessoas estão confundindo hoje com manifestação do Espírito Santo, com as pessoas pulando, correndo lá para cá. Manifestação do Espírito Santo é a glória de Deus, é lágrimas saindo dos olhos e ouvindo a palavra. Agora aparecem esses atrapalhões, e interessante que os pregadores digam, o culto foi uma vez, ele vai pregar, preparou uma mensagem, chegou lá, a igreja, o pessoal entraram em uma animação, pular e glorificar, e você vai perguntar o que foi falado da palavra de Deus. Não sabem nada. Tem que ser inteligente. Hora da palavra você ouve. Você pode glorificar a Deus o tempo todo, mas o seu ouvido está ligado na palavra. Você não vai deixar a palavra passar despercebida. Você não vai voltar para sua casa vazio. O culto foi uma vez, mas tu foi lá, tu não aprendeu nada. Tu ficou correndo para lá e para cá, correndo, profetizando para um, profetizando para outro. Na Assembleia de Deus, infelizmente, está aparecendo esses montes de profetas que têm atrapalhado o culto. E aí as pessoas acham que o culto foi abençoado quando acontece isso. Irmão, mas quando o pregador termina de pregar a palavra,
que fecha ali, que a igreja se esconde em glória a Deus em línguas estranhas, aí é diferente. Aí é uma igreja doutrinada. Pastor doutrina suas igrejas, de maneira que elas possam se alimentar e depois se alegrar pelo alimento que recebeu. As pessoas não têm jeito, meus queridos, de comer e conversar ao mesmo tempo. Quem se alimenta, até as pessoas dizem, opa, é feio conversar com a boca cheia, ou conversar enquanto está se alimentando. Então, quando está se pregando a palavra, é hora de alimentar. Mas nós acostumamos que o povo tem que estar gritando, tem que estar pulando, tem que estar tirando a atenção da palavra. Não é isso. Ah, você não é pentecostal? Sou pentecostal sim, mas eu sou a favor da ordem, como Neemias fez. Colocou ordem, fez muro, fez festa, fez leitura da palavra, e agora vão ao compromisso. Se eles não tivessem ouvido a palavra, não poderia fazer compromisso. O objetivo da segunda parte da lição: mostrar as responsabilidades do pacto. As responsabilidades do pacto. Na visão de Neemias, estabelecer um pacto com Deus demandaria assumir compromissos. O pacto seria de mastro ao redor do qual o avivamento seria mantido. Então agora vamos fazer um pacto, porque dentro da visão de Neemias, um pacto era uma maneira de assumir compromisso com Deus e com a sua palavra. Neemias tinha por pressuposto, quer dizer, aquilo que se põe antecipadamente, que a ideia de aliança estava presente em todas as mentes e que se destinava a tornar manifesta uma realidade, a preocupação com o futuro da nação escolhida. Veja bem que Neemias olhou o passado, a maneira que sua geração comportou, se preocupou com as próximas gerações, e agora ele junta o povo para fazer um pacto, uma aliança com Deus, e não quebrar, porque fora quebrado. Então ele estava por tudo que já havia lido. Ficou patente aos olhos de todos que a fidelidade de Deus era inconteste. Deveria prosseguir na fidelidade, deveria tomar um novo caminho, pois o povo estava sendo infiel. Uma vida em constante santificação. 2.1. Neemias 10:28 nos mostra a união do povo em decidir andar segundo a lei do Senhor. Não há tempo específico para se buscar santidade. Santidade é em todo o tempo. Nós precisamos viver. A Bíblia diz que não falte óleo sobre a nossa cabeça, e que em todo o tempo seja alvo os nossos vestidos. Aí quando nós vamos em uso e costume, vê se da maneira que você está se trajando, está sendo uma veste que vai transmitir o teu interior, que o teu interior está em santidade. É isso que você precisa ver. Sair desse rodapé de palavras, dessas coisas que não levam a lugar nenhum, mas se deliciar na palavra de Deus e buscar a santificação. Aí o povo juraram que andaria na lei de Deus, que foi dada através do ministério de Moisés. Leram a palavra, acordaram para a vida e viram que tudo o que estava fazendo estava trazendo maldição, porque perdiam a bênção. Deixaram de ser abençoados, a maldição tomou conta. Então agora eles juram, aqueles maiorais, aqueles príncipes, fizeram todo um juramento ali e assinaram. A separação das coisas do presente século deve ser alvo de nossa atenção, pois sorrateiramente Satanás tenta nos emaranhar com seus tentáculos, que sabemos não são poucos. Então, meus queridos, nada nos proíbe. Nós temos convidado para um casamento, para uma festa, uma comemoração, e nós íamos. Mas nós temos que chegar lá, brilhar como luz, não se misturar. Porque o pessoal está bebendo, nós vamos beber também. Não, Jesus foi em várias festas, Jesus era festeiro. E no entanto, Jesus pôde transformar água em vinho. 2.2, evitando o jogo desigual.
a proibição do êxodo tem caráter espiritual e não racial. É compreensível quando após o casamento um dos cônjuges se converte. Então, meus queridos, aqui a Bíblia não está dizendo de raça, por exemplo, principalmente no Novo Testamento, apesar que eu discordo um pouquinho do nosso comentador, pois no Velho Testamento Israel era uma nação totalmente separada. Tanto é que até as tribos não se misturavam, porque senão não tinha como alguém dizer que pertencia à tribo de Judá ou pertencia à tribo de José. Então havia uma separação sim no casamento. Apenas discordo do comentador nesse ponto. Deus não aceitava casamento com outras nações de forma alguma. Tanto é que, o que eu estou dizendo, mesmo entre os judeus, nós tínhamos ali as 12 tribos e elas não podiam estar se misturando. Nós vemos no nosso dia de hoje que a preocupação de Deus é pessoas que professam a mesma fé. Tem casamentos que às vezes a pessoa casa com uma pessoa que não é cristã e ela depois se converte, mas isso é exceção. Você pode dar uma desobedecida e depois ser bem-aventurado, mas é exceção. O bom mesmo é casar com pessoas que professam a mesma fé. Por isso não é aconselhar que um cristão se envolva com alguém que milita uma fé diferente da sua. Pode dois andar juntos, se não estão de acordo, vai dar problemas, pode dar separação no casamento, ou pode o cristão passar a servir o Deus daquela pessoa que serve um Deus diferente. Então, através de uma longa e variada história, quer de fonte bíblica ou secular, vemos que o casamento entre elementos de crenças distintas pode acarretar em sérios desastres para a vida familiar. Paulo, na sua carta, ele diz, quando ele estava aconselhando as viúvas, que diz que as viúvas elas podiam casar depois, mas diz, vocês podem casar com quem quiser, mas contanto que seja no Senhor. Isso se aplica a todos nós. Você quer casar? Case com o sexo oposto, com quem você quiser, mas contanto que esse casamento seja no Senhor. Salomão começou muito bem em seu reinado, porém o início de sua derrocada deu-se com os casamentos mistos que afetou. Então, o rei Salomão, um homem que começou tão bem a vida, depois foi um escândalo para a obra de Deus na terra. Virou-se um depravado. E para se dar bem no seu reinado, ele fez negócio com um estrangeiro, casando com as mulheres para poder fazer aliança com outros países. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além de ele possuir a filha de Faraó. Ele possuiu Moabita, Amonitas, Edonitas, Sidônias e Etéias, das nações que o Senhor tinha falado, não chegarei a eles. Então, houve aí uma grande desobediência de Salomão. Certo que depois aí ele escreveu a Lamentação, lembrando talvez do seu passado, aí ele escreveu as Lamentações. A Bíblia fala que ele tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Quer dizer, suas mulheres fizeram com que eles fizessem aquilo que desagradava ao Senhor. 2:3, dispostos a contribuir. Na nossa vida de adoração, não podemos nos esquecer das ofertas e dos dízimos. Em Neemias vemos a intenção do povo em contribuir. Então, meus queridos, nós vemos que na nossa vida nós não podemos esquecer das nossas contribuições na igreja. Agora, nós vivemos em tempo que as contribuições é obrigatória? Claro que não. A maior parte dos pastores diz, pensou que eu ia ler Malaquias 3. Malaquias 3 está lá no Velho Testamento. Trazei todos os dias na casa do Senhor e depois fazer prova de mim se eu não vou abrir a porta. Aquele povo, por exemplo, eles, daqui a pouco eu vou dar uma relação de tantas e tantas coisas que aquele povo contribuía. Com quem você está contribuindo? Presbítero, quer dizer que nós não precisamos dar dízimo? Quem disse isso? Você não é mais dono de nada. Até nós dizemos, quem quer se entregar para Cristo, uma vez que você se entregou para Cristo,
Tudo que você tem é do Senhor. E aí de você se gastar o que o Senhor te deu é mal gasto naquilo que não agrada a Deus. As consequências serão tuas. Então hoje nós damos dízimo, dando oferta, nós fazemos tudo. Nossa vida é para o Senhor. Agora não que o pastor vai chegar em cima do púlpito e dizer que quem não dá dízimo é ladrão. Você está com problema na sua igreja de arrecadação, pastor? O senhor nunca tocou um comércio para ver que quando o comércio vai mal a gente faz promoções, faz algumas divulgações para que entre dinheiro no comércio? Vai ler a Bíblia, pastor. Antes de tu subir num púlpito e dizer que quem não dá dízimo é ladrão, vai ler a Bíblia e ensinar o povo a contribuir, a ser abençoado. Vá pregar que quem é dizimista é abençoado. Vá pregar dessa forma. Quem coloca a sua fazenda na obra de Deus recebe bênção. Eu fico chateado quando vejo um pastor chamando o povo de ladrão. Vá ler Bíblia e vai ensinar o povo a sentir desejo de trabalhar e contribuir na obra de Deus. Será que nós teríamos coragem de fazer o juramento que esse povo fizeram? Jurar de que andaria na lei de Deus e que ia cumprir tudo que Deus falou para Moisés. Eles fizeram ali vários compromissos. Foi jura, meus queridos. Eles estavam misturados com outra gente. Aí eles juraram que não daria e nem tomaria as filhas de outros povos, que não fazia a mistura entre casamento mais, porque isso desagradava a Deus. Viram através da leitura da palavra. E aí o povo estava também negociando na própria Jerusalém, negociando em dia de sábado, que era proibido por Deus. E aí eles acordaram e juraram que não faria compra. Quem viesse vender mercadoria no sábado ia ficar sem vender nada, porque ele não faria compra no sábado. Eles estavam usando a terra. Deus mandou que a terra descansasse no 7º ano. E eles estavam insistindo em usar a terra. Aí agora eles acordam e dizem: não, também vamos colocar a terra para descansar. O coração deles estava tão aberto, meus queridos, que eles deram tantas ofertas, só você lendo o capítulo 10 de Neemias para você ver, que tinha até a oferta da lenha que era levado para queimar sobre o altar do Senhor. Quer dizer, o povo estava aberto para contribuir. Também prometeram trazer as primícias da terra, os primogênitos do gado, que eles iam trazer para a casa de Deus, ao sacerdote que ministrava na casa do nosso Deus. Meus queridos, os levitas comiam através do que o povo trazia. Os levitas não receberam uma herança, então vinham aquele costume. E aqueles que trabalhavam, exerciam a função de sacerdote, eles tinham direito aos primogênitos que eram levados ali para o sacrifício. Então nós precisamos deixar de ser murmurador. Murmuramos daqueles que não dão nada, murmuramos daqueles que dão mais. Não, nós precisamos ser bênção na casa do Senhor e colocar corpo, alma e espírito, né? Nossas fazendas à disposição da obra de Deus. Não através desses mercenários, bandidos, que sobem nos nossos púlpitos na ganância do dinheiro. Pastores com altos salários que dá para evangelizar uma cidade inteira. Você não morreu, pastor. Pastor que vive aí tem 80 mil de salário da igreja. Eu não digo do trabalho dele. Se ele ganha 1 milhão do trabalho dele, amém, leva seu dízimo e faça as ofertas que você quiser fazer, que você é abençoado. Mas pastor que ganha um absurdo vivendo da igreja, ele tem a patente de Cristo. Então ele não tem, porque se ele tivesse a patente de Cristo ele não faria isso. Porque a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quantas pessoas na igreja dele não tem uma dispensa? Eu fico pensando, pastor que bate, cobra o dízimo e diga: tira a maior nota do seu bolso. Isso é uma vergonha. Ensina seus crentes, é uma vergonha. Culto público, as pessoas vêm para o culto e as pessoas já nos chamam de dinheirista, que nós só pensamos em dinheiro. E aí o pastor fica lá pedindo para tirar a maior nota do bolso, que a igreja precisa disso. Vamos ensinar nosso povo a ser fiel. Se nosso povo for fiel, não vai faltar nada. E aqueles que se converteram vão aprender a ser fiel, a contribuir na obra de Deus.
Chega desse desespero. Deus não precisa de dinheiro. Deus precisa de bons administradores, de pessoas que manejam bem a palavra de Deus. Se as pessoas que manejar bem a palavra de Deus, se a nossa liderança trabalhar, né, na intenção de resgatar a alma, na intenção de povoar o reino de Deus, o que vai acontecer? Muita gente vai se converter. Nós voltamos aos princípios dos primeiros cristãos, que ninguém julgava que tinha nada, mas todos viviam juntos em comunhão e comia com singeleza de coração, e cada dia apresentava ao Senhor as almas que iam se render, que tinham achegado-se à obra de Deus. Agora nós estamos com nossos pastores, não digo todos, mas nós temos muitos pastores, parece que está na porta do desesperado, e chega a fazer 2, 3 ofertas num culto. As contribuições são para a manutenção da casa de Deus, bem como das atividades delas derivadas. Então Paulo orienta que aqueles que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Não é enricar do Evangelho, é viver do Evangelho. A melhor casa da cidade é do pastor. Tudo do melhor do pastor, não quero que ele seja o pior, mas o salário dele é maior que o salário do prefeito. Será que isso vai explorar a igreja de Deus? É bem verdade que não são todas as igrejas que podem manter integralmente dirigentes, ou poderiam, se todos ofertassem. Depois vem a questão do dízimo. Então, meus queridos, é mistério deixar claro que o dízimo deve ser trazido à igreja, e não como muitos equivocadamente estão fazendo, administrando pelo próprio ofertante. Então veja que eu vou e volto. Se você propôs no seu coração de dizimar, de ser fiel, leva à igreja. Também não vai dizer que com o teu dinheiro tem que comprar um ventilador, tem que comprar um aparelho. Você não foi colocado como administrador do dízimo. Na igreja tem quem administra dízimo e oferta. No entanto, o que é necessário é que ele esteja na vontade do Senhor. O objetivo da terceira parte da lição: relembrar que enquanto estivermos aqui, teremos o cuidado de Cristo. 3. A importância de um viver consciente. Paulo escreve em Colossenses 3,16: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. A alegria da nossa salvação deve ser cantada o bastante para sustentá-la. Então, meus queridos, nós devemos cada dia cantar a alegria da nossa salvação. Paulo escreve em Colossenses 3,16: a palavra de Cristo habita em vós. Se a palavra de Cristo habita em mim, eu vou agir como Cristo agia. Cristo é meu modelo. Então, se a palavra habita em mim, eu vou andar de forma que agrada a Deus. A alegria da nossa salvação deve ser cantada o bastante para sustentá-la. Dar a Deus a honra e a apreciação que lhe são devidas. Não nos contentamos só por sermos salvos, mas sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos estar firmes, vamos sermos constantes. 3:1, o arrependimento que humilha e o louvor que estimula. Essas são atividades que ainda conduzem à renovação espiritual e são também canais para as bênçãos de Deus. Às vezes a religião pode parecer estática, prestes a enrijecer-se num sistema inflexível. Nesse particular, há atritos. Já sabemos que religião não salva. Então, já sabemos, religião não salva. Quem salva é Jesus. Então, assim, não podemos viver de ritos e costumes. Atualmente, há verdadeiros religiosos profissionais que se ufanam, quer dizer, glorificam de sua religião, porém sem experimentar um novo nascimento. É preciso produzir fruto digno de arrependimento. Então não tem como dizer que nasceu de novo se os frutos não aparecem. 3.2, vida cristã não é um conto de fadas. O The Wash descreve a forma para uma trama infalível. O rapaz encontra a garota, a perde e finalmente a reconquista. Então o final da história nos faz supor que os dois viveram felizes para sempre. No Evangelho não é assim não, meus queridos. Nós teremos luta, teremos tribulação. Essas
fábulas, essas histórias, né, que são contadas em novelas, em filmes, que dá tudo errado, mas no final vivem felizes para sempre. Apenas é uma história. Mas enquanto vivemos aqui, teremos aflição. Esse conto sugere que as pessoas que sobrevivem a certos ataques do mal vivem tranquilas pelo resto de suas vidas. Contudo, na vida cristã não é assim. Só no conto que é dessa forma. Casamento, emprego, negócio e tantos outros não combinam com essa forma. Você tem que dar o melhor de você. Você vai ter problema no seu casamento. Você vai ter problema no seu trabalho. Você tem que aprender saltar ou passar de lado nesses obstáculos. É promessa do Senhor que no céu todos os nossos problemas cessarão. Mas esperar um estado de tranquilidade eterna antes de Jesus nos chamar ou nos buscar é utopia. É pensar completamente em felicidade fora do plano de Deus. Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus está dizendo a forma que nós vamos viver. 3.3, cultivando atitudes diferentes. A igreja sempre estará sujeita à ação dos Tobias e Sanbalates da modernidade. Há uma batalha espiritual constante. A igreja de Cristo precisa estar atenta. Jesus disse: vigiai, não sabeis o dia, fique atento. Cuidado com as ciladas que podem fazer você perder o teu tesouro. A história nos revela os períodos de altos e baixos do povo de Deus. Eles viviam se descuidando, então uma hora estava lá em cima, outra hora estava cá embaixo. Não tinha firmeza. Nós precisamos saber manter com vitalidade, com vida, com alegria, motivado. O importante nem sempre é o que os inimigos nos fazem, mas como reagimos com aquilo que eles nos fazem. Precisamos de sabedoria para lutar contra as adversidades. Conclusão: a igreja não pode se acomodar ao sistema mundano. Tem um papel especial, porque foi separada por Deus para ser luz do mundo e sal da terra. O contato com a palavra e a prática de seus ensinos devem permear os que militam na causa divina, pois o inimigo luta contra a obra de Deus. Chegamos ao final de mais uma lição. Convido você a participar da próxima lição da Escola Bíblica Dominical virtual neste canal, e que Deus os abençoe e até a próxima aula na paz do Senhor. Amém.